Vamos falar agora de educação, porque quase 100% dos jovens brasileiros que hoje estão no ensino médio das redes públicas dizem que querem uma escola que os prepare melhor para o mercado de trabalho. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Todos pela Educação, realizada, na verdade, pelo Datafolha, sobre a percepção dos estudantes dessa fase do ensino sobre a educação. E esse é um assunto para a gente conversar agora com a nossa especialista CNN em educação, a Cláudia Costin. Cláudia, boa tarde, bem-vinda, obrigada por falar aqui com a gente nesse domingão. A gente sabe que a pandemia trouxe enormes prejuízos, e desafios para a educação brasileira. Até que ponto esse dado que foi coletado pelo Datafolha, a pedido do Todos pela Educação, revela, e tem relação com esse momento que a gente está vivendo? Bom, boa tarde, Nicole, boa tarde, Leandro, boa tarde aos assinantes da CNN. Sim, tem muito a ver com o momento que nós vivemos. Não só o momento em relação à volta às aulas presenciais, mas a pandemia, a crise econômica que ela engendrou, mas também com o fato de que o mundo vem mudando com a chamada revolução digital, né? Então, os jovens brasileiros que estão no ensino médio vêm mostrando, em primeiro lugar, que eles sim querem ser preparados para o mercado de trabalho. Infelizmente, nós tínhamos um ensino médio que era muito, vou usar um termo técnico, mas já explico, propedêutico, ou seja, preparatório para o ensino superior, sendo que só 24% dos que saem do ensino médio vão fazer ensino superior, pelos dados do IBGE. Então, vai ser importante olhar para a preparação desses jovens para a vida, mas lembrando que a vida inclui o mundo do trabalho. Então, esse é um ponto importante, mas eles disseram uma outra coisa que eu queria destacar, que eu acho muito interessante. O Brasil decidiu, há alguns anos, criar um novo ensino médio. Bastante desafiador, mas bastante contemporâneo. Muito depois de outros países que já estão com escolas em tempo integral, com escolas de 7 horas e com uma proposta de tornar o aluno, especialmente do ensino médio, como construtor da sua própria vida, empreendedor da sua própria vida futura, o Brasil finalmente tomou uma decisão nessa direção. O que implica em que o jovem tem que escolher uma área de aprofundamento nos seus estudos, né? Então, se ele prefere se aprofundar numa área mais científica, se ele prefere se aprofundar mais em língua portuguesa ou linguagens, ou se ele prefere se aprofundar em matemática, por exemplo, ou até no ensino técnico e profissional. E 90% desses jovens, ou seja, 9 em cada 10, disseram que querem escolher uma área de aprofundamento, o que é uma boa ideia. Vamos parar de infantilizar os adolescentes e os jovens e tratá-los como sujeitos capazes de fazer suas escolhas e aprender com as escolhas que fizeram. Professora Cláudia, aqui é o Leandro Magalhães de Brasília, prazer falar com a senhora hoje nesse Dia dos Pais, no domingo. Professora, lá atrás, já faz um tempinho já, eu me questionava quando fazia o ensino médio, porque a gente estudava, eu já sabia que queria a área de comunicação, jornalismo, mas no primeiro ano vinha aquele Teorema de Laplace, que eu só sei até hoje o nome e não sei a efetividade daquilo, para a minha área. Então, eu queria perguntar à senhora a questão do currículo do ensino médio. A senhora falou agora em relação a isso. Não é o ideal hoje, não é isso, professora? Já que o estudante tem que estudar algo que na prática, na vida profissional, não interessa muito, não é? É verdade, Leandro. São 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula, até agora, até 2022. Eram 13, ou seja, você acabava tendo um verniz de cada área e não aprendia nem para pegar o Teorema de Laplace, a pensar matematicamente, nem a pensar historicamente, para pegar uma outra área de conhecimento. Então, o que o novo ensino médio vem propondo, e os alunos, pelas respostas ao questionário, concordam, vamos expor os alunos a todas as áreas, tá? Depois,
Então, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, eles têm um acesso a todas as áreas de conhecimento. E depois, a partir do no segundo e no terceiro, ele vai escolher qual é a sua área de aprofundamento. Eu queria dizer que nos outros países que têm bons sistemas educacionais, para além de ter mais horas de aula, também há essa escolha. Por que um jovem, uma vez eu ouvi, mas será que um jovem de 15 anos tem capacidade de escolher? Tem sim, e se errar, como vários jovens de 19 erram na escolha da faculdade, a gente compensa de outra maneira. O que não pode aprender quase nada de cada área e depois ter um conteúdo muito grande em que o seu saber é enciclopédico e ele não sabe pensar usando esses conhecimentos. E diante de tudo isso que você está falando, Cláudia, as autoridades elas conseguem fazer quais mudanças, né, são necessárias para essas autoridades, principalmente porque a gente está falando de escola pública, né, para justamente moldar a escola, o ensino por esse desejo dos estudantes? Por onde começar, Olha, né? Essa é uma ótima pergunta. Nós temos, essa é a área mais crítica no ensino brasileiro, o ensino médio. Infelizmente, a gente conseguiu ter melhoras nos anos iniciais do fundamental, conseguimos ter alguma melhora nas últimas 5 edições da avaliação nacional do SAEB nos anos finais, mas no ensino médio, apesar de alguma melhora ter acontecido, ela ainda é muito pequena. E isso, naturalmente, isso precede a introdução do novo ensino médio. Agora, nós temos que olhar para isso como um desafio que não é só de formar e valorizar os professores, como até os alunos disseram, que os professores precisam ser valorizados como profissionais. Nós precisamos também olhar para um desafio logístico imenso, porque se nós vamos oferecer diferentes caminhos de aprofundamento, é importante lembrar que muitos municípios, por exemplo, têm escolas estaduais, só uma delas naquele município. Então, nós vamos ter que pensar em como transportar alunos que escolhem outras áreas de aprofundamento, que nós chamamos de itinerários formativos. Vai ser um desafio logístico grande, vai ser um desafio de ensino grande, mas o Brasil não tem o direito de pensar pequeno em educação. Nós somos a 12ª economia em termos de PIB. E estão certos os alunos ao dizer precisamos de escola em tempo integral. É impressionante a quantidade de alunos que diz que quer uma escola que tenha uma estrutura com clubes de protagonismo, com atividades outras, própria de escola em tempo integral. Nós precisamos de ter itinerários formativos diferenciados e nós precisamos de uma escola que prepare tanto para o mundo do trabalho quanto para a vida em geral. Não vai ser fácil, mas está na hora do Brasil dar a importância que a educação tem que ter. Professora, pouco mais de 60% dos estudantes querem entrar na faculdade. Eu vou trazer um outro dado também daqui do IBGE, que os dados que apontam que apenas 24% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior. O número é baixo, professora? É baixo. Tem dois mitos que nós temos que desfazer, Leandro. Um deles é que o Brasil gasta muito em educação, falta só gestão. Na verdade, faltam os dois, porque o que é caro em educação é professor com um salário decente e o que é caro em educação é você ter gente atraída e que possa ser retida na profissão. Então, nós gastamos pouco e também gerenciamos mal. E a outra coisa que é um mito é que tem gente demais indo para a universidade, gente de menos indo para o ensino médio, para o ensino profissional. Tem gente de menos indo para os dois. Infelizmente, menos de 10% dos alunos vão para o ensino técnico e profissional, que agora passa a ser uma área de aprofundamento, e só 24%
cursam ensino superior. O comparativo internacional não nos faz justiça. Infelizmente, se a gente olhar para países com bons sistemas educacionais, eu não vou nem falar da Coreia, que tem quase 80% indo para o ensino superior, mas são de 50% a 60% que vão para o ensino superior. Nós temos que aumentar a quantidade de pessoas que optam pelo ensino técnico e profissional e não retirar-lhes as chances de fazer ensino superior. Nesse sentido, a Coreia nos dá grandes aulas, porque eles fazem um curso técnico numa área da Coreia do Sul, que é o Silicon Valley deles, ou seja, a área de tecnologia de ponta. Você faz um curso técnico em tecnologia de ponta, e se você trabalhar 3 anos nessa área, você passa a poder entrar na universidade, depois desses 3 anos, sem o temido vestibular coreano, para fazer uma tecnologia correspondente ao que foi estudado no ensino médio técnico. Então, nós podemos aprender com bons exemplos internacionais, sim. Com certeza, e os desafios são inúmeros, né? Obrigada, viu, Cláudia Costin, nossa especialista CNN em educação. Bom domingo e boa semana para você, Cláudia. Até mais. Bom domingo para todos e bom Dia dos Pais para quem nos ouve.